Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos 126, e eu me alegrei muito quando a irmã Célia leu o Salmo, porque um Salmo ele bateu com o outro, né? E foi algo que Deus confirmou no meu coração. Salmo 126, eu vou estar lendo o versículo 1 até o versículo 6. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estava como que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como corrente do sul, e os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andarão chorando, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nós vamos ficar aqui com esse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com uma alegria, trazendo consigo os seus molhos. Senhor, nós estamos aqui nessa noite na dependência. É o Senhor que faz, é o Senhor que realiza, e que nós possamos estar, Senhor, ouvindo a Tua voz. Fala conosco, fala com os que vão ouvir, Senhor, logo após. Fala com os que estão presentes. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Meus amados, quando nós vamos ver esse texto, esse Salmo 126, o salmista faz a descrição, aleluia, da grande alegria pelos cativos e provavelmente que saíram da Babilônia, e é possível que tenha sido escrito na época daqueles que vieram do exílio. E nós vamos ver e vamos contemplar que quando comparamos essa leitura, o Salmo 126, é o cumprimento das profecias que já existiam, do profeta Isaías, do profeta Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias. Nós vamos ver uma coisa complementando a outra coisa. E quando nós vamos ver esse cântico de degraus, que é o Salmo 126, vai nos ensinando, aleluia, a nos fortalecer, a permanecer forte, independente de qualquer situação. Nós vamos dar um tema pela misericórdia nessa noite, que o Senhor acabou de nos dar, enquanto os irmãos estavam aí louvando, falando do amor de Jesus. O Senhor colocou no nosso coração, o tema é prossiga. Aleluia, o tema nessa noite, ele é prossiga, porque nós precisamos manter o alvo, nós precisamos prosseguir, independente do tamanho da dor ou do sentimento, da angústia, do que está acontecendo, nós precisamos continuar a história, nós precisamos virar o capítulo dessa história e que ela possa ter continuidade, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí nós vamos ver, meus queridos, e vamos olhar esse texto sagrado, aleluia, no Salmo 126, que nós vamos ver que aqui o Senhor vai dando para nós essa certeza, né, que o salmista, ele num colocar de palavras muito bem colocadas, ele vai nos ensinando, né, que o Senhor, quando o Senhor nos trouxe o cativo de volta a Sião, foi como os que sonham. Né? Então, o Senhor trouxe, quando Ele nos tira do cativeiro, quando Ele nos tira daquilo que não nos pertencia, louvado seja o nome do Senhor, Ele traz para as nossas vidas sonhos, Ele traz para as nossas vidas realidades, Ele traz momentos a qual vai ficar gerando em nossos corações que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir porque estamos passando por perseguições, passando por aflições, a porta de emprego está fechada, passando por angústia, lutas espirituais, sendo tentados. Eu não sei o que vocês não sabem o que eu tenho passado, e eu também não consigo saber no profundo do seu coração o que você tem passado. Mas uma coisa eu tenho para te dizer nessa noite, que o Senhor tem alegria para as nossas vidas, que o Senhor tem renovo para as nossas vidas, que o Senhor tem paz, aleluia, para as nossas vidas, que o Senhor continua conosco em todos os momentos. E eu me alegrei muito quando o Senhor me deu esse salmo,
quando nós estávamos ali estudando, porque é um salmo que eu gosto muito, porque vai falando para nós que Deus é louvado porque retirou-nos do cativeiro, que retirou o seu povo do cativeiro, né? E eu gostaria de dizer, como não poderia, né, deixar de dizer, que se nós estivéssemos ali, nós vamos dizer, cutuca teu irmão e diga para ele ser grato, porque Deus livrou, Deus tirou do cativeiro, Deus trouxe vida, Deus, isso, cutuca mesmo, vai dizendo, olha, Deus te livrou do cativeiro, aleluia, Deus resgatou a tua alma, Deus te livrou de tudo aquilo que inimigo, de todo fardo, de todo jugo, você é livre para adorar o Senhor, aleluia, é isso que nós precisamos entender. Por isso que nos momentos da aflição, nos momentos da angústia, a única coisa que nós precisamos fazer é continuar, é prosseguir, é manter o alvo, é ter determinação, porque quem falou na tua vida foi o Senhor, então descansa, Racalamanagassou, o teu coração, porque a promessa foi feita do alto para a tua vida, então descansa a tua alma, aquieta minha alma, porque está batida a minha alma, espere em Deus, porque é o Senhor, é do Senhor, é para o Senhor que nós precisamos estar direcionado. Esse fato de servirmos a um Deus real, um Deus vivo, nos faz ter sonhos. Por isso que nós vamos olhar, irmã Célia, e vamos ver que o tema seria propício a prossiga. Prossiga Roselene, prossiga Damião, prossiga Célia, prossiga os irmãos que estão de câmera desligados, os que vão ouvir, prossiga, ainda que não tenhamos força suficiente humana, a força vem do alto, por isso que o cordão de dobras, ele não se arrebenta, aleluia, por isso que o cordão de dobras, ele não é fácil de ser arrebentado, por isso que nós precisamos prosseguir para o alvo. Aí nós vamos olhar e nós vamos ver que grandes coisas maravilhosas o Senhor tem feito por você. Se você for parar para analisar que em meio a toda a tribulação, a toda a angústia que você passou por esse tempo, por esses dias, quanto o Senhor tem livrado a tua vida, como o Senhor tem guardado a tua casa, como o Senhor tem te usado, como o Senhor tem dado renovo às nossas vidas. Aleluia, ele torna o impossível, ele torna o impossível possível. Nós precisamos simplesmente confiar no Senhor. Precisamos ter sonhos e acreditar que esses sonhos serão renovados. Saber que Ele é um Deus do impossível, porque Ele fala, colocou o sorriso nos lábios do seu povo sofrido no momento da angústia. O Senhor vai nos ensinando. Essa nação, outra hora, Israel, outra hora não era de outra forma. Nós precisamos entender que quando Deus fala para nós, Ele fala, olha, lembra de onde eu te tirei, lembra do tempo que você estava lá, olha o que eu tenho feito na tua vida, olha o que eu tenho ainda para fazer, basta você querer. E nós olhamos esse texto, nós vamos olhar e vamos ver que no versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Oh, aleluia! Aleluia! Porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é alegria momentânea, não é alegria passageiro. Por isso que o amor cristão, meus queridos, ele não pode ser um amor fingido, ele não pode ser um amor momentâneo, não, ele tem que ser um amor constante. O amor de Cristo é um amor constante na nossa vida, em todas as situações Deus está conosco, aleluia. E se nós vamos olhar, nós vamos ver que o Senhor é um Deus de promessa, e é um Deus que realiza as promessas nas nossas vidas. Ele vai dizendo, aqueles que semeiam com lágrima, com cantos de alegria colherão. Olha que alegria! Vai ter que chorar, meu querido, aleluia, vai ter que chorar para semear, vai ter que chorar para ver o tempo do crescimento, vai ter que chorar para chegar o tempo da colheita. Só não precipita o teu coração, as tuas emoções, achando que entre semear, entre plantar, semear, entre plantar e semear não vai ter o tempo da colheita, porque vai ter.
aleluia, vai ter o tempo da colheita. Você primeiro prepara a terra, você primeiro trabalha na terra, aleluia. Está entendendo o que, é que Deus está dizendo? Ele tem que tratar as nossas vidas, sim, ele tem que tirar todas as impurezas de nós, sim, porque a terra tem que estar preparada para a semente germinar, para a semente dar frutos. É isso que nós precisamos. Ei, escute, nesse tempo de luta que eu tenho passado, grandes coisas tem feito o Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor, por isso que nós precisamos entender que vale a pena acreditar na promessa. Escute, o Senhor tem para as nossas vidas é melhor do que o momento que você está passando. O que o Senhor tem para a tua família é melhor do que o momento que vocês têm passado, que nós temos passado. Nós precisamos simplesmente manter o alvo, porque é a palavra de Deus que nos garante. Aí nós vamos olhar e vamos ver. Aleluia, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Vai chegar o tempo que nós vamos sorrir, meus irmãos. Aleluia, vai chegar um tempo que nós vamos cantar e adorar o Senhor, dizer grandes coisas, mas em todos esses momentos de luta, adore a Jesus, escolha prostrar diante de Jesus, escolha estar, aleluia, com Jesus, ele é o amigo que não falha. Ei, aí eu me faço lembrar quando Paulo e Silas, aleluia, estavam na prisão. Deus arde essa semana essa palavra no meu coração. Já ministrei ali com a missionária Viviane na segunda-feira, se eu não estiver enganada. O Senhor, na live no Facebook, o Senhor, Paulo e Silas poderiam ter todo motivo para não adorar, para não estar na presença do Senhor, mas eles escolheram, em meio às dores, em meio às açoites, às aflições, eles escolheram adorar. Eles escolheram prosseguir para o alvo. Aí nós vamos olhar e vamos ver que vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Ah, mas irmã, você não sabe que eu tenho passado, mas vale a pena porque o Senhor está conosco, vale a pena porque o Senhor realiza, vale a pena porque o Senhor faz, vale a pena porque o Senhor é. Não é o que as pessoas acham ao teu respeito, mas é aquilo que o Senhor faz das nossas vidas acontecer. É muito gostoso quando nós olhamos e vemos a grandeza do Pai, porque o Senhor não vai dividir glória com o homem nessa terra. Aleluia, o Senhor não divide porque Ele sabe que nós humanos não suportaria ter glória. Ele sabe que nós humanos não suportaria ter tanta coisa grandiosa assim. Mas o Senhor fala revestido do alto, porque do alto Ele tem autoridade para nos dar. Do alto, aleluia. Quando nós ministramos ali ontem na nossa igreja, o Senhor falava: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder, aleluia. Permanecei na presença, que Deus tem poder para nos dar, meus amados. E meus queridos, aí nós vamos olhar e vamos ver que o Senhor vai finalizando ali, no versículo a qual nós escolhemos: os que levam a preciosa semente andando e chorando, perdão, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Não tem plantio que não tem colheita. Está escutando? Não tem plantio que não tem colheita. Então, o que você tem plantado, pode ter convicção que no momento certo o Senhor tem colheita para te dar, no momento certo o Senhor tem para fazer, porque as suas lágrimas, aleluia, o Senhor, Ele restaura, Ele enche de alegria, Ele faz acontecer, Ele realiza, mas como eu disse lá atrás, para colher você precisa plantar, você precisa plantar. E não tem como plantar, aleluia, a não ser, aleluia, na presença de Deus. Não tem como semear a não ser na presença de Deus. Nós estamos falando aqui nesse semear, irmãos, é de uma luta que aquele povo passava, do cativeiro que aquele povo estava. Eles precisavam ser resgatados e não tinha uma solução para eles a não ser o Senhor. Não tinha uma solução a não ser a vontade do Senhor. Por isso que nós precisamos entender que Cristo, Ele continua sendo a melhor escolha que nós possamos fazer, porque nós precisamos entender, meus queridos,
Louvado seja o nome do Senhor, que nós precisamos passar pelo processo para viver o propósito. Nós precisamos ser moldados todos os dias para que Cristo venha crescer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando você sabe o Pai que você tem, você sabe que Ele está no controle da tua vida. Quando você sabe a intimidade que Deus tem para te entregar, você sabe o propósito que Deus tem para cumprir. Nós vamos olhar nesse salmo, nós vamos aprender e entender que o Senhor ele tem muito mais benefícios que nós podemos compreender, mas nós só precisamos confiar na palavra do Senhor. Você vai ver que é uma sorte restaurada, é um povo que foi restaurado, é uma nação que foi restaurada, e nós precisamos confiar que Deus tem para nos entregar, mas é conforme o que Ele quer para as nossas vidas. Não é o que eu quero, sempre vai ser o que Cristo quer. Aí nós vamos ver que esse salmista, ele ora ao Senhor para restaurar a sorte do seu povo. O Deus que nós conhecemos, ele sabe qual é a nossa necessidade, ele sabe qual é a nossa aflição. O Deus que nós conhecemos, o Deus que nós precisamos conhecer, ele sabe a angústia do teu coração, ele sabe a aflição da tua alma, o desespero que nós passamos às vezes por receber alguns diagnósticos vindo da mão do homem, mas em todas as situações, o Senhor está no controle, o Senhor trabalhará por nós. Nós vamos ver, meus queridos, algumas sortes de que foram restauradas. Nós vamos ver que Deus, ele restaura a sorte de Jó. Nós vamos ver, aleluia, que o Senhor vai trabalhando e restaurando aquilo que era impossível, porque Jó perdeu tudo. Ele não tinha mais nada, não tinha motivo algum para permanecer na presença. Mas Jó, com seu caquinho de telha, coçando as suas feridas, ele decidiu descer, ele decidiu confiar, ele decidiu permanecer na presença. Nós estamos aqui nessa noite deixando essa palavra para os nossos corações, para a minha vida, para a tua vida. E o Senhor vai falando quando Ele trouxe, quando Ele nos livrou, quando Ele tirou-nos dos cativeiros. Nós estávamos como os que sonham. Então, nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Por isso que nós precisamos aprender que a melhor escolha é estar na presença do Senhor. Nós vamos ver uma sorte restaurada, nós vamos ver uma fé restaurada, nós vamos ver um casamento restaurado, nós vamos ver o ministério restaurado, nós vamos ver o Senhor trabalhando quando nós confiamos e entregamos no Senhor. Aí nós vamos ver que Ele sempre restaurou a sorte do seu povo nos momentos mais adversos da nossa história. Ele sempre restaura, quando Ele sabe que nós estamos no nosso limite humano. Mas o nosso maior defeito é não saber que nós somos limitados, que nós somos homens, nós somos fracos e nós precisamos da presença do grandioso. Nós precisamos que só Ele pode fazer. Se o Senhor não dá palavra, nós não conseguimos pregar. Se o Senhor não colocar um cântico, nós não conseguimos adorar, porque nós somos totalmente dependentes, aleluia, do eterno, do amado da nossa alma, daquele que pode, do leão da tribo de Judá, aquele que restaura e faz tudo novo. Aleluia, eu finalizo aqui nessa noite, agradecendo a Deus, porque Deus faz tudo novo, aleluia, sobre as nossas vidas. E aí ele vai dizendo para mim e para você nessa noite, aleluia, espera, espera. Se você sabe o que você plantou, você sabe o que vai colher. Aleluia. Você tem certeza da colheita. Aleluia. Se você tem certeza, aleluia, que o Senhor, o agricultor, aquele que realiza, trabalhou na tua terra, aleluia, germinou, lançou a semente e você deixou ela germinar, oh glória, você vai saber o que você vai colher. Você vai ter certeza da colheita. Então eu finalizo aqui nessa noite com os irmãos dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres.